Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí. Vamos falar um pouquinho do empate de ontem contra o Cruzeiro lá na Neoquímica Arena. Vamos falar aí da notícia da noite, a bomba dessa noite de quinta-feira, 24 de julho, a renovação do Yuri Alberto com o Corinthians, estendeu o seu contrato com o Coringão aí. E vamos falar rapidinho também, rapidinho, ou vamos abordar de uma forma do jeito que vocês preferirem aí, o protesto que a Fiel fez agora à noite no Parque São Jorge também, com recados para vários ex-presidentes, recado para o atual ex, né? Podemos dizer assim, que agora não só é indiciado, não só com a denúncia acatada, mas também o cara que virou réu, né? O cara virou réu. E será que tem gente que defende ainda um cara que é réu, né? Mas a gente vai saber, vamos discutir um pouquinho de tudo isso daí. Antes, quero dar um salve pro Lucão, pro Vlad. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tudo bem, Vlad? Pô, enfim, tô de volta no canal. Não participei dos últimos vídeos, não participei do vídeo que vai pro ar amanhã. Mas, enfim, sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom falar de Coringão. Hoje, né, essa semana, como as outras, tem sido uma semana cheia, bastante coisa para trocar ideia, bastante coisa para a gente abordar aqui na nossa conversa. E é isso, vamos passar por todos os pontos aí. É isso, meus amigos. Vamos para mais um dia de Corinthians aí, falar um pouquinho mais do Coringão. Jogo ontem, né? E como vocês muito bem citaram aí o protesto, enfim, aquela famosa já, né? Que de tédio a gente não morre, então tem um assunto. Vamos falar. E aliás, já aproveito para quem por um acaso estiver assistindo aqui o comecinho, para sempre lembrar para continuar interagindo com a gente lá, comenta, curte, compartilha e fica atento, porque nas próximas horas aí a gente vai soltar um podcast bem legal que a gente gravou na última semana, então tem coisa boa do Balanço de Mão para chegar pelas próximas horas aí para todo mundo. Vamos falar de Corinthians agora. É isso aí, Vladão, é isso aí. E assim, né? Também quem chegou, quem já está nos ouvindo agora, pô, lembrou, já deixa o like aí no vídeo, né? Dá aquela fortalecida para nós também. Acho que os comentários vão vir sempre dos mesmos, mas são os mesmos que a gente tem um carinho e uma gratidão enorme. Eu faço questão de falar sempre. O Fábio, o João Gabriel, o Igor, o Gabriel Grigio também. Então são os quatro aí que estão sempre fortalecendo o nosso trampo. Então faço questão de sempre falar deles aqui também. E, rapaziada, é o seguinte, ó. Como vocês viram meu pós-jogo, outros amigos viram meu pós-jogo, os quatro que eu comentei agora viram e comentaram meu pós-jogo. Se vocês quiserem comentar do jogo, eu vou passar a bola para vocês. Aqui a única coisa que eu faço é uma retratação do meu pós-jogo de ontem. Retratação no sentido de, depois de muito tempo, eu parei para ver uma coletiva de um treinador do Corinthians e vi a coletiva do Dorival ontem. E, para falar a verdade, eu gostei da coletiva do Dorival. Principalmente, acho que a penúltima pergunta ali, ele é bem pulso firme, coisa que até estranhei vindo do perfil do Dorival ali. Ele falou: ó, quando eu fechei com o Corinthians, eu pedi 4 elementos, ele usou ainda, eu pedi 4 elementos junto com o Fabinho, era meio que uma condicionante para fechar, mas ao mesmo tempo ele já saiu elogiando o trabalho do Fabinho Soldado também. Enfim, gostei da forma que o Dorival respondeu essa penúltima pergunta ontem, gostei da postura dele, é o que eu espero de um treinador do Corinthians. E, enfim, acho que ele acabou me conquistando um pouquinho ali, deixou eu pensar numa sobrevida para ele. E na verdade, o que eu quis dizer ontem, quando eu falei que talvez a gente não vá para lugar nenhum e tudo mais, soma-se também ao fato dessas notícias, não sei se são criadas ou se são inventadas para criar mais burburinho dentro do Corinthians, mas que estava todo mundo falando: ah, se ele não ganhar do Cruzeiro em casa, que é só o líder, né? Se não ganhar do Cruzeiro em casa, vai cair. Aí eu fico nessa. Tá bom, então se ele perdesse do Cruzeiro, ele ia cair. Mas se ele não perder do Cruzeiro, se ele perder do Botafogo fora, que se a gente falar aqui com o resultado normal, ele vai cair. Então, assim, se ele não passar do Palmeiras na Copa do Brasil, que dói falar isso para nós, mas que é um resultado hoje, falando do momento dos dois times hoje, e dos últimos anos também, é um resultado normal a gente cair pro Palmeiras também. Aí o Dorival vai cair. Aí eu já penso o seguinte, cara, se é uma certeza dentro do Corinthians, manda agora. Você vai ficar adiando se ele não ganhar jogos que a gente já espera que não vai ganhar, eu acho cagada. Para mim, o cara tem que ser mandado embora se ele não ganhar do Fortaleza em casa, que tá numa fase ruim, se não ganhar do Juventude fora, que tá numa fase ruim, se não ganhar do Esporte fora, que tá numa fase ruim, se não ganhar de clubes menores em casa, que jogam inferior ao futebol que o Corinthians joga, aí eu acho que ele tem que ser mandado embora mesmo. Agora, o cara vai cair com o Cruzeiro em casa, que é o líder. Ah, tá bom, não perdeu do Cruzeiro, vai ficar. Mas não ganhou do Botafogo fora. Aí o cara vai cair?
Então, assim, acho que se é para ficar de... É isso que eu quis dizer, mais ou menos. E é claro, ontem ficou mais nítido ainda que nosso elenco é curto. O que me pega é que os nossos 11 iniciais, vamos supor que o nosso time ideal inteiro esteja pronto para jogar, tá todo mundo bem, 100% para jogar. Eu acho que esses 11 iniciais ou 11 ideais que o Corinthians tem, eles têm que render mais. Eles já provaram que eles rendem mais do que vem rendendo. E eu acho que isso passa pelo treinador. Por isso que eu falei que ontem, na minha visão, era um deserto de ideias. Se a gente for pensar, era mais ou menos o time ideal. Talvez não com o Bidon ali, talvez seria o Ranielli, Carrilho, Martinez e o Garro, e Yuri Memphis. Era o Thales na do Yuri, jogou o Bidon na do Carrilho por aí, mas o resto do time era mais ou menos o que a gente imagina. Né? E foi um deserto de ideias, mas também contra o líder do campeonato, que encaixou a marcação, começou bem o jogo, enfim. É essa retratação que eu quero fazer. É lógico, como a gente está falando no off aqui, né? Entrou ontem no segundo tempo o Carrilho e o Romero, a gente olhava para o banco, tinha o Anrileri, o Félix Torres, o João Pedro Tchoca, Maná. Então, assim, a gente olhava Kaique, Guinegão e o Bahia. Só moleque, mano. Depois que entraram os dois, só tinha moleque. Era como se tivesse o Félix Torres e o Anrileri e o Sub-17 do Corinthians. É praticamente isso. Então, assim, é óbvio que o nosso elenco é curto, é óbvio que o nosso elenco é limitado. O pior de tudo, o nosso elenco é caro, né? O nosso elenco é caro, porque, porque é o que eu falo. O problema não é um cara ganhar 6 milha e ele resolve. Não que o Memphis esteja resolvendo, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas eu digo assim, um cara que resolve o nosso jogo ganha muito, o problema é o zagueiro que quase entrega uma final com o maior rival em casa ganhar uma milha. Né? Esse para mim é o problema. Enfim, então não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu do jogo não tenho o que falar, falei tudo no pós-jogo que eu enxerguei da partida ontem, mas quis fazer essa retratação do Dorival aí, porque eu ainda acho loucura mandar embora com menos de 20 jogos, mas não sei se eu me expressei direito. O que eu quis dizer foi: se já é uma certeza dentro do clube, manda agora, porque você não ganha do Botafogo fora com resultado normal. Vai falar, puta, ó, não ganhou do Botafogo fora, vou mandar embora, e eu já acho que beira insanidade. É isso, Fê. Você passou ontem pelo pós-jogo expressando uma ideia que eu concordo muito. Agora, na sua retratação, eu também concordo 100%. Acho que eu não tenho muito o que acrescentar do jogo de ontem. Só um reforço do que eu acredito que você já tenha passado bem, né? Por isso, de que, pô, ontem, minimamente, eu senti um pouco do que faltou no sábado. Eu senti que pelo menos o time aparentava estar com vontade. Não que só isso basta e não que só isso seja o suficiente, tá? Mas sem isso não dá para continuar. Isso é o mínimo que a gente exige, né? E isso aparentemente foi resgatado um pouquinho ontem. O que dá uma certa esperança, né? Não só para o jogo do final de semana, que, sei lá, eu assino o empate agora com um sorrisão de orelha a orelha, mas sem pensar meia vez. Mas talvez isso dê uma certa esperança para o jogo que a gente tem semana que vem. Porque a gente sabe que jogo grande pode acontecer qualquer coisa. E se a gente entrar com vontade, a gente sabe que esse time ele é capaz de entregar algo a mais do que ele vem entregando, assim como entregou na final do Paulista, né? Então, isso me deu uma ligeira esperança para a semana que vem. Que se o time entrar com essa vontade, com essa não, com uma superior ainda, com uma vontade de ganhar a partida e se ele entender a partida, talvez a gente consiga ser competitivo igual a gente foi no começo do ano na final do Paulista. Mas a gente não tem a mínima chance se a gente não entrar no máximo de tudo para essas duas partidas. Mas enfim, e só, óbvio, fazendo uma relação com a partida de ontem, eu acho que a partida de ontem foi uma pequena amostra do que a gente precisa no quesito vontade, né? E um negócio que eu vim pensando bastante, principalmente ontem, tá, Fê? Depois da partida de ontem, é a falta que o Yuri faz. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto já já, da renovação dele, mas, porra, quando a gente tá ali naquele marasmo de ideias no meio-campo, que foi o que aconteceu ontem, o Yuri é aquele cara que ataca espaço que é rápido, né? Então, eu acho que, óbvio, não vou lembrar, minha memória é péssima, mas eu não lembro nem se foi no primeiro ou no segundo tempo, e nem minutagem. Mas teve acho que duas bolas que afundaram no Memphis
e ele não ganha na corrida, ele não ganha no corpo, e são bolas que o Yuri talvez fosse mais efetivo, que é aquela bola atacando espaço, aquela bola quebrando linha da defesa, enfim. E quando a gente está com falta de ideias, vinha sendo essas as jogadas que nos salvavam, né? Então, quando ele fica fora, eu acho que ele faz muita falta nesse ponto. Tirando os pontos das últimas partidas de gol que o Romero, por exemplo, perdeu e que talvez o Yuri não perdesse também, né? Mas talvez não perdesse. Enfim, eu acho que essa piora nossa passa muito pela falta do Yuri também. Mas é isso. Tá perto de voltar também. Vai tudo melhorar, se Deus quiser. Esse lance é no primeiro tempo, Lucão. O Fabrício Bruno ganha do Memphis. Mas na verdade o Memphis ganha, tenta driblar ele e perde a bola, né? É isso. Uma facilidade também terrível que o Fabrício Bruno desarma o Memphis. Bom, sobre toda a análise de vocês aí, eu concordo com boa parte. Eu acho que tudo, na verdade. O que o Fê falou ontem no pós-jogo sobre o deserto de ideias, é isso. Concordo também. Parece na parte final, né? O time até que vai ali trocando passe e tal, mas na hora que as coisas acontecem de fato, não acontece nada, não tem uma jogada, uma triangulação, enfim. De fato, deserto de ideias mesmo. Acho que foi muito bem no termo que você usou, porque é exatamente isso. E a retratação eu também concordo. Sobre o Dorival, ou deixa ou já tira, né? Não que não possa mudar no andar dos próximos jogos, mas assim, se está definida a ideia que vai tirar, tira agora, né? Porque senão não adianta, porque as pedreiras que temos pela frente aí não seria justo. Não seria justo não é com o Dorival, não seria justo com a gente, né? Porque a gente que vai ter que aturar aí mais, sei lá, 2, 3 jogos, sendo que já pensam em ter um outro técnico. É melhor trocar logo, para a gente ver se, né, se melhora o mais rápido possível. Então eu concordo muito. A gente já cansou de falar várias vezes aqui sobre a gente não querer ter razão, né? E obviamente que o Dorival não deu nenhum motivo ainda para eu dizer que eu estava errado. Eu vou falar na minha opinião, eu sei que muitas pessoas pensam parecido, mas é porque eu fiquei batendo bastante no Dorival aqui. Não deu motivo ainda para eu achar que estava errado. E a hora que eu achar, eu vou falar com o maior orgulho, porque se eu achar isso, quer dizer que o Corinthians está jogando muito melhor. E é o que eu espero. E é o que eu quero. Pode ser com o Dorival, pode ser com o Ramon, pode ser com o Lucão, com o Fê, com quem for. O importante é o Corinthians estar jogando bem e competir de igual com todo mundo. Mas assim, ontem me deu uma esperança, assim, para pensando no. Eu estava achando já que o Dorival estava fadado ao fracasso já, né? Eu estava achando já que já era. Mas eu cheguei, assim, acho que eu cheguei a uma conclusão nas minhas análises, das minhas ideias, vendo o jogo ontem, que passa muito mais por jogador. Passa muito mais por vontade do jogador do que pelo técnico. Porque eu já vou até misturar um pouquinho sobre um pouco das opiniões de vocês dois, porque eu faço delas as minhas, tá? Que o Lucão falou agora, de trás para frente, as análises que o Lucão falou sobre a falta que faz o Yuri Alberto. Óbvio que ele faz muita falta, artilheiro do time, o cara que faz vários gols importantes, faz mesmo. Talvez com o Yuri Alberto a gente tivesse tido uma sorte ou uma competência maior, melhor, no confronto contra o Red Bull, por exemplo. No próprio, que o jogo do Morumbi a gente teve uma postura lamentável, então acho que ali não adiantaria se tivesse um Tevez ali, sabe? O Tevez sim pela vontade, enfim. Mas o jogo do Red Bull, por exemplo, até ontem, eu acho que a gente podia ter tido uma sorte melhor no jogo se a gente tivesse um jogador como o Yuri Alberto. Então eu concordo. O que mostra que então a parte tática do time não tá esse desespero todo, né? Não tá tão errado assim. Se a gente tá achando, e eu também acho, que se a gente tivesse um jogador a mais, um jogador diferente ali, as coisas podiam ter andado melhor, quer dizer que a gente entende que o time fez o mínimo para ganhar o jogo. Que o problema eram peças, que o problema era a falta de alguma peça, né? Então, eu acho que isso anda junto. Então, eu penso que o time melhorou mesmo. Ontem deu de novo, deu um conforto, não chega a ser um conforto, mas deu uma esperança e isenta um pouco o Dorival de algumas culpas. E aí a gente entra para a questão dos jogadores, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, isso me incomoda muito. O Lucão também falou assim, pô, perto do que foi, algo do tipo, perto do que foi contra o São Paulo, agora foi muito melhor e tal, foi. E de novo, né? De novo eles perdem um jogo grande, sobretudo fora de casa, então já perdemos para o nosso maior rival em Barueri, já perdemos para o São Paulo em Brasília e perdemos no Morumbi, tudo isso com esses caras que estão aí, né? E aí no jogo seguinte é que vem a resposta. Então, será que não é... A impressão que eu tenho é que eles escolhem o jogo. Aquilo que a gente fala
Eles escolhem o jogo para ter vontade, né? E isso me pega muito. Escolher o jogo para ter vontade é algo que me pega muito. Enfim, então depois do jogo de ontem faz com que eu acredite mais no Dorival. Eu dê uma esperança a mais, um voto de confiança a mais para o Dorival Júnior, sabe? Porque parece que o time pode evoluir. Depende dos caras quererem ou não, né? Depende se esses caras que estão jogando, os caras que vão entrar no campo, se eles vão querer jogar ou não. E tá cada vez mais provado que, infelizmente, o nosso elenco, eles escolhem o jogo, mano. Eles escolhem quando eles querem, quando eles não querem, e que a parte tática vai ser corrigido. Espero muito, tá? Espero muito. Então, assim, não sei se ficou uma salada, acho que todo mundo conseguiu me entender bem. Pensando nos próximos confrontos, Botafogo, Pedreira, mas, assim, não que a gente tenha que abrir mão, óbvio que não precisa nem falar que não podemos, né? Não podemos. Assim, o jogo do Botafogo agora, sábado, importante, mas assim, pensando na fase eliminatória contra o nosso maior rival, que a tendência é a gente perder os 2 jogos, e obviamente nós vamos torcer e vamos esperar para que não, mas a tendência que eu falo é você analisar o jogo antes dele acontecer. A gente não pode ficar falando apenas com o coração. Com o coração vai ser 1-0 Corinthians, 1-0 Corinthians. Vamos ganhar os 2 jogos, tá ligado? Mas a gente sabe que a tendência não é essa. Só que assim, visto que toda a análise que eu tenho de que depende muito dos caras, deles quererem, dá uma esperança mesmo. Eu acho que se der a vida no jogo do dia 30, se der a vida no jogo do dia 7, a gente tem chances de conseguir aí uma classificação. Claro que vai ser sofrido, óbvio que não vai ser, obviamente, precisa nem ficar falando isso aqui, mas dá uma esperança, mano. Acho que depois do confronto de ontem eu fico realmente com um pouco de esperança e acho que a diretoria do Corinthians precisa se reunir ali e decidir do Dorival. E aí, vamos apostar? Mas esquece o Botafogo, esquece o que aconteceu normal contra o Porco. Vamos analisar para outros jogos, né? Para que a gente possa, enfim, para a sequência da temporada aí a gente vê se evolui ou troca de vez. Não pode depender do jogo do Botafogo nem do jogo do Porco. Ficou uma salada danada, tentei passar um pouco por tudo, mas acho que todo mundo entendeu. É isso. Penso da mesma forma, Vladão. E é o que eu ainda acho assim, tá? Acho que se mandar um cara embora com menos de 20 jogos, ainda acho loucura, tá? Mas é o que a gente fala, também o campo tem que começar a mostrar um pouco. Mas acredito que internamente, principalmente pelo que o Mateuzinho, o Brabão, né, que discute com o torcedor, ele falou na zona mista ontem, acho que pelo menos a sensação que eu tive da fala do Mateuzinho é que internamente eles estão todos meio que alinhados e juntos com o Dorival ali. Então acho que de fato ele ganha uma sobrevida e pelo que eu sei o Fabinho Soldado deve ser totalmente contra também. Porque pensa, o cara ficou uma semana em Floripa, deve ter almoçado pra cacete com o cara, jantado não sei o que, pra em 2, 3 meses mandar o cara embora, acho que o Fabinho vai embora junto. Então, acho que não é o momento mesmo, mas é aquilo, uma vez que, vamos supor que aconteça o normal, infelizmente, como eu falei, dói falar isso, e a gente só tem o brasileiro no calendário, aí no brasileiro o Corinthians vai ter que começar a jogar bola, principalmente porque vai em alguns bons momentos do ano, vai jogar uma vez por semana só, né? Falar alguma coisa, Lucão? Eu queria, velho, eu só queria fazer um último comentário. Ontem eu não consegui ir pro jogo por conta do trabalho, o horário também prejudicou bastante, mas é irritante ver o despreparo de narrador e de comentarista na televisão em jogos do Corinthians, de verdade. Ontem, da série Romero, dos narradores, ficaram chamando o Carrilho por uma meia hora de cantilho na narração, tá? E isso me tirou do sério e me irritou absurdamente, velho. Só queria fazer esse comentário. Ah, mano, eu não tem nem o que falar, né, mano? É foda, Lamentável. Ainda bem que eu tava no jogo e não precisei ouvir isso daí, mano. é foda. Então vamos lá, falar rapidinho, rapaziada. Hoje à noite, no comecinho da noite, né, saiu a bomba do bem, né? O Yuri renovou com o Corinthians aí, acho que o contrato dele é até o final de 27, agora vai até julho de 2030. Então o Yuri renovou, pelo que eu entendi, pelo que eu vi do Luiz Fabiani, acho que a multa aqui no Brasil é de 300 milhões e para fora 500 milhões de reais, alguma coisa assim. Então, enfim, que bom que a gente conseguiu renovar com o Yuri. Isso também, né, numa futura venda, até pela idade do Yuri, fica mais rentável para o Corinthians também, né? Uma vez que a gente só tem metade ali do passe dele. Mas mesmo assim, tudo que vai valorizando, esses 50% também valorizam, né?
E então, e aí, gostaram também? Eu só espero que ele continue na fase boa, né? Porque às vezes a gente renova com os caras e é tudo uma tiriça, mas espero que o Yuri volte da lesão com a fase boa, né? Pô, eu particularmente gostei pra caramba. Acho que eu sou meio suspeito em falar nisso, em falar do Yuri, porque ano passado eu lembro que quando a torcida inteira queria matar ele, eu sempre falava em dar um voto de paciência, um voto de confiança, que eu acreditava que ele ia dar a volta por cima, e finalizou o ano como finalizou, né? Eu realmente gosto do Yuri. Eu acho que ele aprendeu o que é Corinthians, e hoje eu acho que ele, o Garro e o Romero são as três pessoas que aparentemente mais entendem o Corinthians, né? Então, isso somado com um cara que, pô, ele irrita a gente às vezes com os gols que perde, mas ele é muito decisivo em jogo grande. Eu acho que isso, somado com a identificação do clube, é uma fórmula mágica para a gente ficar feliz mesmo com a renovação, né? A única coisa que eu realmente espero é que isso não tenha sido, não sei, qualquer tipo de bomba de fumaça, sabe, pro que estava acontecendo hoje no final do dia no protesto. Eu acho que se essa foi a intenção, foi de uma covardia muito grande pegar uma notícia tão boa para tentar esconder um protesto com motivos tão cabíveis para o momento. Mas, enfim, em relação à notícia, eu fiquei felizão, velho. Fiquei felizão de verdade. O Yuri é um cara que eu gosto e acho que ele só tem a agregar ao elenco. Cara, quem diria para mim mesmo, né, que eu ia dizer isso um dia, que eu aprendi a gostar do Yuri Alberto também. Também aprendi a gostar dele, acho que é um cara... Eu não acho identificado, mas é um cara, como o Lucão bem disse, acho que ele entende, assim, onde ele tá. Acho que, mesmo com todos os problemas que o clube vem passando aí, ele sempre ficou quieto, né? Trabalha ali, faz os gols dele, perde os gols dele, perde, mas tá sempre ali respeitando. Não abre a boca, não reclama de torcida, de torcida que cobra, no caso, não reclama de que não recebeu, sabe? É um cara que respeita onde ele tá, isso... claro, decisivo, muitos gols em clássico, né? Gols importantes. O gol que ele fez no jogo de ida do Allianz Parque da final do Campeonato Paulista, já fez gol no Morumbi, já fez gol contra o Santos, já nem falar, né? Gol o tempo inteiro. Contra a rival institucional, que a gente já citou aqui, Flamengo, também gols importantes. Enfim, é um cara que eu aprendi a gostar, feliz pela renovação, mas assim, só para a gente ganhar uma grana a mais, né? Porque deve sair em breve, né? É o tipo de renovação, na minha opinião, que é para o clube ficar um pouquinho mais protegido financeiramente falando, uma vez que tem pouquíssimo para receber, porque 50% só é muito pouco. Não vai repor a altura com 50% do que pegar dele. Não vai, a gente sabe que não vai. A menos que tenha um achado aí, que pegue um cara. Mas assim, a gente sabe que para o mercado de hoje em dia, com 50% de Yuri Alberto, a gente não tende a não repor no nível dele, um jogador novo, forte, bom, direita, esquerda, cabeceira, enfim. É só para proteger um pouco o clube quanto a isso, mas eu acho que é questão de tempo para ele sair, né? Aconteceu agora no Flamengo, né? De renovou com o Gerson e logo depois ele saiu. Enfim, não que o Iro fez o que o Gerson fez, né? Que no caso pediu para tirar a multa, aquela coisa toda. Não sabemos se houve isso, na verdade, né? Porque não tem muita transparência no Corinthians, apenas que renovou com ele até 2030. Espero que tenha sido feita uma renovação boa para o clube, que o Corinthians possa estar minimamente protegido nas cláusulas, inclusive, para que não aconteça, por exemplo, como aconteceu já em outras oportunidades, mas com o Roger Guedes, sabe, que sai a hora que quer. Mas se vier a Europa, eu posso ir a hora que eu quiser. Não, que não seja assim. E é isso, mano. Acho que o Roberto sair é questão de tempo, mas feliz pela renovação, porque ele possa ficar pelo menos até o final do ano aí, nos ajudando, e porque é importante. Para a fase que a gente está, um jogador do nível dele, a gente não pode abrir mão. E acho que tende mesmo a nos ajudar. E como, de novo, né, como a gente já citou aqui, é um cara que até nesse momento não tem que falar em relação a respeito, que é o que a gente preza muito, né? Um jogador que respeita. A gente já falou o Romero algumas vezes, porque realmente é um jogador que respeita. Aliás, o Romero, que nós amamos, que é um cara que tem história, mas que não é o caso do Yuri para o time hoje, né? O Romero poderia sim. Inclusive, a gente não entende como ele joga tanto. Diferente do Romero nesse caso, os dois que têm um respeito, mas que um que pode ser muito mais útil do que o outro. Então, feliz. Dei toda essa volta também para falar que eu gostei muito da renovação do Yuri Alberto. Uma coisa boa. É isso aí, só me retratando aqui, pelo que eu vi que o Luiz Fabiani falou,
500 milhões de reais a multa para o Brasil e 100 milhões de euros para fora, tá? Então é isso. E outra coisa que eu quero me retratar do pós-jogo de ontem, obviamente, partidaça do Garro, né? Puta que pariu, correu o jogo inteiro ontem, tentou o tempo inteiro, então, óbvio, Garro também, como joga, como jogou ontem, uma pena que a gente não conseguiu vencer. E agora, para a gente ir para o último tópico aqui da nossa resenha da semana, aqui é falar do protesto que aconteceu hoje cedo, né? O Gaviões no final de semana, inclusive quando está fazendo a live pós-jogo ali do Majestoso com o Vladão. O Vladão leu a nota aqui que o Gaviões tinha soltado do protesto de hoje. Enfim, um protesto que eu confesso, eu saí do escritório, estava voltando para casa, estava mais ouvindo. Em casa eu olhei uns videozinhos e tal. Gostei principalmente da quantidade de pessoas que foram, gostei do tom do protesto, gostei do enterro simbólico, gostei das cobranças, das exigências. Mas onde eu quero chegar, e aí eu nem vou me esticar aqui já para ouvir de vocês também, é que essas coisas, tudo que aconteceu recentemente, a questão agora do Augusto vira réu, a questão aí das faturas do cartão corporativo que vazaram, a gente sabe quem vazou também, né? Ninguém é inocente para saber quem vazou. A gente só queria entender por que não vazou antes essas faturas, né? Não vazaram antes, mas enfim. Tudo isso está acontecendo com o Andrés, Duílio, o Augusto e tudo mais. É, Apesar de ser triste, é excelente, né? Porque a torcida estava dividida na questão de se esse fez tal coisa, por que esse não fez isso? Porque esse não pode, estava meio assim. Só que a quantidade de pessoas que foram hoje, as cobranças que foram feitas hoje, principalmente batendo muito no Andrés e no Duílio, e sem deixar de lembrar da importância do dia 9, né? Porque eu estava vendo hoje, estava até num grupo de WhatsApp ali, o pessoal falando da importância do Augusto não voltar, né? Do associado afastar de fato o Augusto, porque tem várias cláusulas contratuais do Corinthians, seja com o próprio Memphis, seja com um monte de patrocinador, que tem a cláusula da lei anticorrupção, né? Então, e é uma rescisão contratual que é unilateral. Então, a partir do momento que esse cara ele aciona essa cláusula, ele tá, se o Augusto voltar, o cara pode acionar a cláusula e já era. A gente perde patrocinador, perde dinheiro. É uma volta do Augusto, ela prejudica o Corinthians em vários sentidos. Então, gostei muito do protesto hoje do Tom, que não pare por aí, que dia 9 seja 2 vezes maior. E é isso. Que bom que a torcida está acordando, está se mexendo, quer expurgar esses caras do Parque São Jorge, que já estão ali há tanto tempo e cada vez mais nítido o quanto eles usaram o Corinthians para benefício próprio, né? E quem sofre é a gente, né? Esse que é o problema. Esses caras tiram uma chifra com a vida pessoal deles, mas quem sofre é a gente. O torcedor que paga fé ao torcedor, que compra camisa, aquele corintiano que mora longe, mora no Ceará, mas o cara não deixa de comprar uma camisa oficial, não deixa de assinar o Premier, não deixa de comprar um produto licenciado, o cara que não deixa de fazer nada disso, mas o dinheiro dele ele vê sendo gasto com até remédio de disfunção erétil, né? Enfim, que bom que o protesto hoje levou para esse caminho, uma cobrança pesada, a quantidade de pessoas que foram lá, muito bom, gostei, que realmente não pare por aí, e o Corinthians ele é do corintiano, não é do associado não, e muito menos desses caras que brigam tanto pelo poder. Agora cada vez mais está claro o porquê esses caras brigam tanto pelo poder, né? Cada vez mais está claro. O que vocês acharam do protesto de hoje? Vocês puderam acompanhar, olharam por cima? O que vocês pensaram? O que vocês pensam do que aconteceu hoje? Fê, eu confesso que eu acompanhei mesmo, meio que no mesmo ritmo que você. Tava trampando, então tava ouvindo e às vezes bati o olho para ver o que estava acontecendo, mas acompanhei assim meio que por cima, né? E, pô, concordo 1000% com o que você disse. Eu acho que, por mais que a gente saiba quem soltou isso, veio num momento bom, isso, porque veio num momento. Quem soltou isso, eu acho que nem estava esperando que teria esse tipo de simbolismo e acabou tendo, que era um momento onde alguns apoiadores ainda estavam falando, porra, mas vocês estão defendendo, vocês estão querendo a expulsão de um cara que trouxe tanta receita para o clube e vocês não falaram nada nos últimos 16 anos. Pô, veio num momento perfeito que agora a gente tem motivo para bater nos dois, motivo concreto. Não é para esquecer de um e bater no outro, não, é para bater em todo mundo. Todos esses caras eles precisam sair do Coringão, velho. E não podem pisar mais lá nunca mais.
E eu acho que isso também já é um recado, inclusive, para os próximos que virão. De que, porra, aconteceu tanta merda com a gente que a gente foi obrigado a se politizar, a entender como que funciona a política do clube, a entender como você fiscalizar isso de forma eficiente. Então não vai ser esse mamão todo que foi nos últimos 16, 20, 30, 50 anos para roubar o clube. Agora tá todo mundo de olho mesmo. Vai ser mais difícil passar essas coisas. Vocês vão precisar ser bandidos profissionais agora. Amador não vai mais dar certo. Amador vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Augusto agora. Enfim, eu acho que veio num momento importante para mostrar que a gente não tá por lado, a gente tá pelo Corinthians. E independente do lado que fez merda, a gente quer longe do Coringão. E desculpa até puxar para meio que para esse tom da conversa, mas um dos momentos, inclusive, que eu mais gostei do que eu ouvi foi na hora que, eu não sei se é o presidente da 12, que ele falou lá em cima, no carro de som que tava lá. Que ele falou, óbvio, a gente tem que tirar todos esses caras dos cartões de crédito, enfim, esses caras que a gente sabe quem são, mas a gente não pode esquecer da votação que vai ter no dia 9. E essa votação, o Augusto já rodou. Ele já rodou. O associado só tem que entender como que isso vai acontecer. Vai ser por bem ou vai ser por mal? Porque se ameaçarem votar a favor dele, aí vai ser palavras dele, aí é com nós mesmo, que aí não vai deixar isso acontecer. Então, eu acho que isso também, inclusive, é uma mensagem para o associado que tem hoje esse poder de escolha na mão, e que, porra, se ele cogitar a ideia do Augusto voltar, vai ser só um caos maior ainda do que já está. E não vai ser mais um caos político como era há 6, 7 meses atrás. Vai ser um caos de guerra mesmo, porque a torcida do Corinthians é muito maior do que a quantidade de associados que tem no clube, e a torcida do Corinthians não quer isso. Então, eu acho que o mínimo que o associado do clube tem que fazer é pensar no Corinthians como um todo e fazer a vontade da torcida como um todo prevalecer nesse caso. Enfim, é por aí, é isso. Ah, é isso, mano. Eu acho, concordo com vocês dois, é isso aí mesmo. Gostei muito do protesto também. Mesma coisa que vocês, não consegui ver muito por questão de trabalho, mas vi alguns vídeos, fiz questão de ver alguns vídeos. Abri uma live lá do meu timão que tava ao vivo, um pouco da IDC também, e gostei também, cara. Acho que foi bastante gente. Confesso que me deu vontade em algumas partes do dia, se não fosse realmente tanta demanda, eu gostaria de estar presente, porque mais um capítulo da história do Corinthians, né? O torcedor ali foi algo bem, bem simbólico mesmo. Todo mundo junto, organizada, não organizada, todas as organizadas, né? Eu também vi esse discurso do Ítalo, né, o presidente da Camisa 12, e gostei muito também dele falando, porque é bem isso, né? O Augusto já não volta mais, aí quem vai votar que decide como vai ser. Eu achei muito bom, porque é exatamente isso. E só para finalizar minha opinião sobre o que o Fê falou, cara, é exatamente. E o Lucão também falou, né? Que veio esse negócio do cartão veio na hora certa, mano. Infelizmente, assim, a nossa fase não é fácil, óbvio, para muitos o pior da história, né? A gente teve muitas fases muito difíceis no decorrer desses 116 anos quase de Corinthians, né? A gente sempre teve muitos problemas, né, nesse tempo todo. Inclusive, a gente está falando de torcida organizada, por exemplo, que é quem organizou as manifestações. Quando os Gaviões da Fiel foram fundados, por exemplo, em 69, era para uma luta contra uma possível ditadura no Corinthians, que era do Vadiello, que estava lá há 258 anos, né? Então, que já não era fácil. Depois tivemos outros presidentes também, alguns vencedores, mas, porra, o próprio Vicente Mateus, né? Se você pensar que ele era presidente em 76, 77 e também em 90, você vê que tinha alguma coisa ali, né, que fica indo, voltando, no largo poder. Não estou colocando ele na mesma conta dessa galera aí, mas, enfim. Depois tivemos o que ficou 200 anos, o do Alib, Alberto do Alib também, que também teve um movimento bem importante também, das camisetas dos Gaviões que as organizadas faziam, fora do Alib, enfim, aquela coisa toda. Então já tivemos outros momentos, mas esse agora, com certeza, se não for o pior, é um dos piores momentos da nossa vida. E a gente tem que passar isso juntos, né, cara? Os corintianos têm que estar perto um do outro, a gente tem que estar unido, né? A nossa discordância tem que ser só se o Memphis tem que ser o 10 ou o Garro. Tem que ser só campo.
porque fora dele, e discussão de campo simples, porque fora a gente tem que estar junto, porque nós somos o clube, né, mano? É nós que fazemos o Corinthians essa força toda. Então a gente não pode estar dividido. Que bom que a casa do Augusto caiu e que a do Andrés caiu logo junto, porque a gente estava entrando em conflito interno, pô. Ainda mais e ele? Mas e ele? Não, agora é todo mundo. Então que se foda todo mundo. É Augusto Melo, André Sanches, Duílio Monteiro Alves, e essa porra toda aí, mano. Foda-se. É todos eles fora e nós dentro, né, mano? É importante, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. Espero também que na eleição, lá na votação que vai ter, que o associado tenha um mínimo de juízo, pelo amor de Deus, que coloque o Corinthians à frente. Porque realmente, como o Lucão falou aí, cara, se inventarem alguma coisa a contrária do que sair o Augusto Melo, é caos. E é um caos que tem que ser feito mesmo, tem que ser instaurado o caos mesmo, porque seria um absurdo. E só para pegar, enquanto a gente está falando de política ainda, não vamos debater sobre isso, mas só para deixar aqui meu comentário, eu vi uns vídeos, eu não assisto esse programa, mas eu vi alguns vídeos do nosso vice, o Armando Mendonça, no Benjamin Bach. Mano, tá vendo? Não são apenas os nomes citados aqui, né? Pelo amor de Deus, mano, um despreparo. Ele vai num programa de televisão em rede aberta, em TV aberta, acho que é no SBT esse programa, despreparado. E ainda assim, passando um pano absurdo pro André Sanches. Quando eu perguntava do Andrés, ele mal respondia. Não, tem que ver. Não, mas aí tem que ver, mas tem que ver. Não, porque política a gente faz quando a gente acorda de manhã para dar bom dia. Não sei. Tipo, não, tá tudo bem, mas o cara admitiu que roubou, o cara admitiu que gastou o cartão do... E aí? Né? Então, dois pesos para medidas parecidas, pesos distintos. O Augusto Melo é porrada o tempo todo, e tem que ser mesmo, mas o Andrés não, porque o Andrés é amiguinho da galera lá dentro, né? Mas a gente sabe como as coisas funcionam, né? Então, enfim, que a gente possa ter uma oportunidade agora de tirar todo mundo mesmo, né? De tirar todo mundo que der para tirar lá, mano, porque a gente não aguenta mais, cara. A gente tem que começar a pensar para frente. A parte política do Corinthians realmente muito suja, muito. Só que o Corinthians, ao contrário de outros clubes que tem uma política conturbada, o Corinthians tem um torcedor ativo, né? E que a gente possa fazer diferença e através desses protestos como que fizemos hoje, e assim como associar o clube, né? Que tem muito corintiano já que já associou. Mano, sem brincadeira, toda semana, acho que vocês também, toda semana tem um amigo novo que fala que se associou. Toda semana, mano. É um cara que fala, mano, vou me associar. O Jairzão tava comentando comigo outro dia. Eu falo do Jairzão porque ele também comenta nos nossos vídeos. Ele falou, Vadão, tô de férias no trampo, vou me associar lá no clube, mano. Vou fechar as continhas aqui, ver direitinho. Tem as coisas do Yuri, o filhinho dele, mas vou me associar ao Corinthians. Tô decidido. Né? Aí outro dia foi o Caio Redivo, que também já participou aqui. Outro dia já foi outro amigo também, o André, enfim. Então tá cada vez mais enchendo de torcedor lá dentro, que é o que a gente precisa, mano. É isso. Só queria fazer um comentário, Fê, rapidinho. É só um adendo, tá? Porque eu falei da fala do Ítalo, da camisa 12, mas a fala do Ale dos Gaviões também achei muito importante, que vai bem em linha com o que o Vlad comentou agora também. De que, nesse momento, a gente, como torcedor, independente se tenha ou não algum tipo de discordância em algum ponto específico, é momento da gente estar junto e brigar pelo mesmo ideal, que é de tirar essas pessoas que querem o mal do clube lá de dentro. É o momento do corintiano se unir pelo bem do Corinthians e não deixar com que qualquer diferença besta ou qualquer detalhe faça com que a gente comece a conflitar entre a gente e esqueça do principal objetivo de conflito que a gente tem que ter nesse momento, né? Que para a gente usar esse momento de raiva e de estresse com tudo de ruim que está acontecendo no Corinthians e direcionar essa raiva para as pessoas certas, né? Para as pessoas que fazem a gente passar essa raiva. Não, exatamente. E eu também só ia citar também a fala do Ernesto Teixeira, do Gaviões também, intérprete lá da Escola de Samba, que pediu a renúncia do Augusto, falou, se você gosta mesmo do Corinthians, como você sempre falou, então renuncia aí, amigão. E a gente sabe, né? Esse cara não gosta do Corinthians, esse cara gosta do poder, né? Quem gosta do Corinthians é a gente, que sofre, que fica bravo, que vai em jogo, que compra isso, compra aquilo. A gente sim gosta do Corinthians. Esse cara gosta do poder e é isso. Mano, Irmãos, só uma coisa rapidinho, porque pode ser uma dúvida de algum dos nossos amigos que assistem aqui. Eu tenho realmente essa dúvida. Sobre a renúncia do Augusto Melo, eu acho que vocês podem me ajudar nisso aí. Nesse momento agora, ele renunciar, se ele renuncia, ele fica com os direitos políticos, né? Mas se ele
é tirado no impeachment, a única diferença é essa, porque ele vai seguir. Se ele é impeachmentado, ele perde por 10 anos de direito político. Se ele renuncia, ele segue com os direitos políticos. É só essa a diferença, é isso? Mas eu acho que, se eu não me engano, tá? Se ele renunciar, ele é muito capaz dele também ser excluído do clube, né? De ele sofrer qualquer tipo de processo de exclusão, principalmente pela aquela tentativa de golpe, né, entre aspas, o caralho, né? Pela aquela tentativa de golpe mesmo que ele fez. Eu acho que caso ele renuncie, na sequência, mesmo com os direitos políticos preservados, a luta seria para a exclusão dele do clube, eu acho, tá? Entendi, porque eu ia falar, porque se fosse o caso, era melhor esperar para ele cair no impeachment, que ele já fica pelo menos 10 anos fora, né? Mas deve ter alguma justificativa do porquê seria melhor ele renunciar. E aí eu ainda tenho umas outras dúvidas também. Acho que todo mundo tem um pouco de dúvida, né? Porque se ele afastado, aí a gente tem a votação do novo presidente pelo conselho. Mas se ele renunciar, e aí quem que escolhe, entendeu? Se é só a reunião do conselho que escolhe o novo, ou vai pro associado? Isso eu acho que, de qualquer forma, tem o Tuma vai ter um período para chamar uma eleição direta, né? Se eu não me engano, são os dois, nos dois cenários, a escolha do presidente, elas são iguais. Eu acho que é isso. Não, então demorou. É isso, rapaziada. Mano, irmãos, de novo, obrigado. Vladão, Lucão, pelo tempo, pela resenha. A gente já vai soltar a resenha agora, depois às 10 já sai o podcast com o Cirilo, que foi legal pra caramba também. Essa questão de política do clube, vou dar um spoilerzinho para vocês. A gente vai gravar um podcast no começo de agosto. A princípio tá tudo certo com a Teca, e a Teca ela é advogada, é sócia do clube desde 2006, quase 20 anos sócia do clube. Tá soltando vários videozinhos legais no Instagram dela para falar e explicar todo esse momento que está acontecendo, no sentido de, por exemplo, ela pega, Augusto Melo foi afastado. E o que diz o estatuto? Então, cada vídeo dela, ela pega cada exemplo do que está acontecendo e fala o que fala o estatuto. Então, obviamente, o podcast não será só disso que a gente vai falar, mas vai ter isso também. Exato, até porque ela é uma corintiana foda pra caralho, de colar em jogo pra caralho, que conhece o Corinthians pra caralho, e resumir ela só a política seria um erro gigante da nossa parte. Não faz sentido, mas hoje ela é uma pessoa que tá lá, que troca ideia, que conhece a da Arquibancada 85 ali. Enfim, tem tudo para ser muito legal, tá para confirmar, a princípio estamos alinhado, mas a gente vai confirmando aí, tá certo? Lucão, obrigado, Vladão, obrigado. Quem chegou até aqui, lembre-se, compartilhem com os amigos corintianos para dar aquela moral para nós, deixa o like no vídeo aí e tamo junto. É o que a gente sempre fala, não é melhor ter 5, 10 inscritos bons que estão sempre com a gente do que ter 1 milhão de inscritos falando um monte de merda, xingando a gente, falando um monte de coisa. Um dia a gente é uma coisa, outro dia a gente é outra. Poucos mais bons. É isso que a gente quer e a gente faz isso daqui porque a gente gosta. A gente não está atrás de nada, não. Graças a Deus a gente tem nosso trabalho, a gente luta diariamente pelo nosso ganha-pão aí. Isso daqui como a gente sempre falou, é como é que fala? Uma terapia. A gente está aqui para compartilhar corintiano, então os de sempre que estão com a gente, muito obrigado. E é isso, tamo junto. É isso. Nós estamos juntos, irmãos, é Corinthians. Valeu, gente, brigadão, hein? É nóis, vai Valeu, Corinthians. rapaziada, valeu. Em breve, hein? É nóis, valeu.